mais um vídeo. E agora eu vou dizer tudo sobre a comilona de Jurassic World. A Tiranossauro, caso não conheça. E agora eu vou dizer tudo sobre ela. E sobre mais algumas outras coisas sobre também o que deve ter acontecido com ela. Então eu vou começar agora. Primeira coisa é da onde que ela veio. Ela veio lá do acampamento Jurássico. A quarta temporada ela apareceu lá na ilha da Mandacorp. E aí fica uma dúvida: da onde que ela veio? Ela, como já foi falado, ela veio da Ilha Sorna, porque a maioria dos tiranossauros veio da Ilha Sorna. Tirando esse novo tiranossauro, que talvez não venha da Ilha Sorna, esse novo tiranossauro do Jurassic World de Renascimento, mas a maioria veio de lá. Buckadu e até a Rex, ela foi a primeira. E quem sabe que a comilona é uma das tiranossauros mais velhas. Talvez ela seja mais ou menos a mesma idade que a Rex. Tipo, a Rex a gente sabe que é a mais velha. Então talvez a comilona seja só um pouquinho mais nova que a Rex. Bem pouquinho mesmo. Então ela lá na ilha lá na Ilha Sorna. E provavelmente lá pro ano de 2014, mais ou menos, eles capturaram a comilona e deixaram ela lá, na ilha da Mantacorp. E ela viveu lá vários anos e foi uma das predadoras alfas, junto com o outro tiranossauro que eu vou dizer ela daqui a pouco. Então ela viveu lá vários anos e depois ela viveu lá por esse tempo. E depois ela viveu lá e depois ela teve que enfrentar o Pisser e a Comilinha, que é o tiranossauro que eu ia falar. Então ela acabou tendo as cicatrizes e aí depois ela acabou ficando lá na ilha do Mandacorp e virou uma das chefonas lá da ilha. E até aí tudo bem, mas depois o que aconteceu com ela quando acabou o acampamento Jurássico? Agora, no Teoria do Caos, na primeira temporada, tem um T-Rex. No final, o Darius disse que não sabe qual era o tiranossauro, mas nem tem dúvida, é a comilona. As cicatrizes são iguais, a cor é igual. O que mais pode mudar? É a comilona. Só que uma dúvida era por que ela tava assim. Por que ela tava lá, tava sem os outros sem a sua filha. Isso deu uma dúvida. E já ela. Então depois ela derrotou os Velociraptors, venceu a Alossauro e viveu lá na floresta. Uma coisa que eu acho que a Rex e a Comilona se conheceram. Por quê? É assim, o acampamento Jurássico acontece meses antes. Tipo, eles ficaram mais ou menos uma semana no barco. E daí eles ficaram um tempinho lá na África. E eles passaram mais quase uma semana lá na Itália. Isso quer dizer que eles ficaram lá eles ficaram por tipo quase 2 meses antes de Jurassic World Dominion. E aí, o que a gente sabe é que a Rex ela foi levada pra lá pouco antes do Alan. Não, do Dr. Alan. Eu ia falar que era o Dr. Malcolm, mas é o Dr. Alan. Alan Grant. Um pouquinho antes dele e da. Nossa, eu esqueci sempre o nome deles. E dela também. Então, a Rex, então, ela chegou um pouco antes. Provavelmente foi uns 2 dias antes. Então, a Rex e a Comilona devem ter se conhecido. Por ao menos um pouco. Por ao menos uma viu a outra. Talvez. Então agora eu vou dizer as outras coisas. Primeiro, a Comilinha é a filha da Comilona. Pelos meus cálculos não é irmã, porque eles não têm irmã geneticamente. Então é a filha dela. Mas aí fica uma dúvida. Por que se ela era se é a filha dela, que é o pai? Talvez seja o Júnior. Por quê? O Júnior já era adulto, com certeza. Pro ano, tipo, a Rex ela foi criada em 1988. Então já no ano de 1993, ela tinha 5 anos, já era daquele tamanho. Então, quer dizer que a Comilinha tem em volta de uns 7 anos, 8 anos de idade, lá no acampamento Jurássico.
que se passa perto de 2016, no finalzinho de 2015. Isso quer dizer que ela nasceu em volta de 2005. Então isso quer dizer que o Júnior já era adulto. Então a Comilona, talvez o pai da Comilinha seja o Júnior. Ou o Buck. Não, o Buck muito provavelmente não, porque ele ainda tava com a Dewey. Porque lá no final de Jurassic World Domínio a gente vê que tem lá o Buck e a Dewey que aparece lá. Muito provavelmente são eles. Já é confirmado que é eles. Então, isso quer dizer que não era ele. E também a Comilona não era filha do Buck com a Dewey. Porque ela via lá na Ilha Sorna, ela, pela idade dela, talvez seja já muito mais velha do que o Júnior. Então isso quer dizer que talvez o Júnior seja o pai ou aquele outro T-Rex que é o Bully. Aquele lá que morreu do espinossauro. Talvez seja o pai dela. Provavelmente não, porque ele morreu em 2001. E provavelmente a Comilinha nasceu mais depois de 2001. Porque ela não tem marca de cicatrizes, nada. E nem parece que ela é muito velha assim. Diferente da Comilona. Então provavelmente ela não nasceu em então ele provavelmente não era o pai dela. Isso daí fica uma dúvida. E nem pode ser os tiranossauros lá no filme, porque eles vivem em outra ilha, separada muito longe da ilha Sorna. E foi falado que elas vieram da ilha Sorna. Então, depois, como que dá pra ter certeza que era ela lá no final da primeira temporada de Acampamento Jurássico? Fácil. A cor dela é muito igual o da Comilona. Cicatrizes são iguais. Rugido até que é igual, porque todos os tiranossauros têm o mesmo rugido. E até que faz bastante sentido, porque a Comilona agora assumiu o posto de tiranossauro da franquia, desde quando a Rex voltou a aparecer mais na franquia. Então agora a Comilona é a tiranossauro da franquia de Teoria de Causa e Acampamento Jurássico. Então é a Comilona mesmo, lá. Então é mesmo a Comilona lá. Mas tem uma dúvida, como que ela foi trazida se ela vivia lá na Ilha da Mandacorp? A resposta nós temos já na primeira temporada. Foi falado pelo Ben e a... Nossa, eu esqueci o nome de todos os personagens. Só lembro dos personagens que tem nome pequeno. Owen, Ben. O Ben e a... Yasmina não. É a Sammy. Agora adivinhei. Disse que a ilha estava sofrendo de... Estavam investigando a ilha para saber mais sobre a ilha. Então trouxeram a Bolota para que ela não fosse prendida ou se ela não fosse levada para algum outro lugar. Então eles pegaram a Bolota e levaram ela para lá. Então a gente sabe que aconteceu. Eles foram lá, como Luana estava lá, pegaram um T-Rex, provavelmente, como tinha duas T-Rex, provavelmente quando um tiranossauro fica muito grande, os pais, eles se separam do jovem. Isso acontece com todos os animais. Então provavelmente as duas estavam brigando para quem ia ser a alfa. Porque os tiranossauros, que a gente sabe, eles são bem agressivos. Mas talvez não seja isso, mas sim porque eles quiseram só deixar um tiranossauro lá, ou se tiraram todos. Então a Comilona foi levada lá para onde se passa a teoria do caos. Depois que ela estava meio agressiva lá e saiu atacando os Velociraptors, enfrentou a Alossaura por causa disso, porque ela deveria estar poderia estar brava porque ela perdeu sua filha. E a Comilinha provavelmente ela estava lá em algum outro lugar, lá pela África, em outro lugar dos Estados Unidos, na América do Norte, talvez, e aí a Comilona saiu correndo naquele momento lá pro mato, talvez porque ela sabia que a Comilinha estava próxima. Ou se tinha um outro tiranossauro próximo, como a Rex, porque a gente sabe a Rex
ela estava lá nos Estados Unidos até ela foi capturada. Então a Rex e a Comilona talvez tenham uma vista a outra. Provavelmente. Então por isso que talvez que a Comilona tava lá. Por causa disso. E a única coisa que tem sentido pra ela estar lá. Única explicação. Tem outra melhor. Tem pior, mas não tem melhor. Então foi tudo isso. Até talvez se tiver a próxima temporada de Jurassic World Teoria do Caos e mostrar Milona. Provavelmente não, porque já estão em outro lugar. Talvez mostre a Rex. Nós vamos saber melhor e vamos talvez ver o Giganotossauro. Mas então foi tudo isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!